Conselho Comunitário de Segurança de Maricá. Olha só. Quarta-feira passada foi reunião. Tinha meia dúzia de gato pingado na reunião. E eu quero trazer pra vocês que a gente tem que reclamar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, estar presente nesse tipo de evento. E assim, né? Não só em época de campanha, né? A gente tem que estar presente sempre, porque ser cidadão é isso, é se inteirar dos assuntos da nossa cidade, é trazer as pautas que são pertinentes. E assim, não tinha ninguém. Meia dúzia de gato pingado, uma associação aqui que eu nem conhecia, bem legal, tava lá, assim, 4 pessoas representando. Então, eu quero ver você. Na próxima reunião do Conselho Comunitário, eu quero que você esteja presente, que você traga a demanda da sua rua, do seu bairro, que você diga o que está acontecendo com você, com a sua família. É para isso que existe o Conselho. E se você não for, você não pode cobrar, porque existe ali a ferramenta, e a partir daquela ferramenta é que a gente vai poder fazer alguma coisa. E outro ponto, né? Subnotificação dos crimes. Cara, pelos dados do 12º Batalhão, Maricá é um mel. E a gente que vive aqui sabe que não. Tá acontecendo muitos furtos, só que são subnotificados. Então, assim, eles estão super dentro de todos os parâmetros. Então, gente, teve um problema de polícia, registra online, não sabe, precisa de ajuda, cara, me chama aqui no Instagram, eu te ajudo. A gente não vai te cobrar nada, eu te ajudo a registrar o seu BO, não tem problema nenhum. O que não pode é acontecer um BO e você não registrar, porque assim a polícia não vai saber exatamente o que está acontecendo dentro de Maricá, e a gente não consegue fazer um mapa de segurança da cidade, saber onde são os focos de furto. E eu vou fazer um outro vídeo na sequência, porque a gente vai falar sobre 2 temas, transferência de título de eleitor, aumento de moradores de rua e vermelhinho. São pautas que a gente precisa ter atenção, mas meu vídeo vai ficar longo, vou precisar fazer em 2 fases. Aumento do número de moradores de rua na cidade de Maricá. Eu perguntei pro major do 12º Batalhão se eles, quando apreendiam essas pessoas por algum tipo de delito que elas cometeram, se eles faziam um estudo para entender se esses eleitores são de Maricá, se são de uma cidade quando você vota nela. E ele falou que não, que esse tipo de dado não é feito, esse recolhimento, essa pesquisa, ela não é feita. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, nós sabemos muito bem, que ninguém é bobo, que em 2024 houve uma transferência de títulos de eleitores em massa para Maricá. Né, aumentou vertiginosamente a quantidade de pessoas votantes na cidade, não necessariamente moradores. Então eu quero dizer para vocês que eu fiz esse apontamento e ele ficou olhando para mim. Eu falei, claro, sabe por quê? Porque as políticas públicas da cidade de Maricá precisam acompanhar a questão da política de segurança pública. Não pode andar desalinhado, não pode, não existe isso. E outro ponto que a gente tem que cobrar do poder público, ônibus de graça, vermelhinho, entra qualquer um, entram pessoas não identificadas. Isso só traz insegurança pro povo de Maricá. Tudo bem, tem o ônibus pseudo de graça, tá ok, não tô aqui julgando cobrança de passagem, eu tô falando sobre identificação de quem anda no vermelhinho. Porque a cidade é toda monitorada, mas e aí? Mas os terminais rodoviários têm as câmeras. E aí, você acha que o bandido vai pegar o ônibus no terminal rodoviário? Vai lá pro terminal para poder ser identificado pelas câmeras de monitoramento para poder andar de graça no ônibus. E a gente viu que o que eu tô falando é verdade, tanto que um dos bandidos que foi pego com uma arma enorme, que tava assaltando o comércio, tava andando de ônibus de graça, foi pego no vermelhinho. Então a gente tá dando mobilidade para bandido. Tem que identificar as pessoas que andam no vermelhinho. Nós, cidadãos de bem, não devemos dividir o nosso espaço com marginal. Não concordo com isso. Então, o ônibus vermelhinho precisa ter um passaporte, precisa ter um credenciamento, não é para qualquer um. É pro povo de bem da cidade circular e a gente ter tranquilidade de acabar com a baderna que tá acontecendo. Então, se você concorda comigo, divulga esse vídeo. Vamos mobilizar o povo para fazer o quê? Exigir do poder público que o vermelhinho precisa ter um credenciamento. Não tô falando de cobrança, tô falando de credenciamento, cobrança direta, porque cobrança tem. Credenciamento pro povo poder caminhar de um lado pro outro e saber quem tá do lado dele não é um bandido.